Nós agradecemos aqueles irmãos que estão conosco pela primeira vez. Então, se você está aqui pela primeira vez, que Deus possa te abençoar, você possa retornar outras vezes para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 8, continuando a nossa exposição em Mateus, capítulo de número 8, nós vamos ler a partir do versículo 18. Quem estava aqui na semana passada, lembra que nós estudamos do versículo 1 ao 17, onde Jesus curou um leproso, curou também o servo de um centurião, e também curou a sogra de Pedro. E hoje nós vamos ver Jesus mostrando o seu poder de outras formas, em outras situações, onde os seus discípulos precisaram dele. E o texto da palavra de Deus, a partir do versículo 18, diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: Senhor, se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas, e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da tua palavra, acabamos de louvar o teu nome, engrandecer o teu nome, e agora nós pedimos que o Senhor nos alimente com a tua palavra, que o Senhor nos exorte, nos conforte, e faça em nós a tua vontade, através da tua palavra. Abençoa teu povo reunido aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Meus irmãos, como nós vimos na semana passada, o poder do rei para curar enfermos, restaurar um homem leproso, nesse momento Jesus, ele começa a ser seguido por muita gente. Muitas pessoas começam a seguir Jesus, e um deles chega e ele diz: Senhor, eu vou seguir o Senhor aonde quer que o Senhor vá. Aonde quer que o Senhor vá, eu irei. E Jesus dá uma resposta para ele. E esse homem era um escriba, era um homem que escrevia a lei, ele copiava a lei, e ele era uma autoridade importante em Israel. E ele disse: eu seguirei o Senhor aonde o Senhor for. E Jesus diz: as raposas têm os covis, as aves do céu têm ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. E então, logo Jesus entra no barco, cansado de um dia de trabalho, dorme, e vem uma grande tempestade sobre o barco,
a ponto daqueles marinheiros experientes ficarem desesperados e falarem: nós vamos morrer. Acordam Jesus, e Jesus levanta, repreende primeiro eles pela falta de fé, e depois repreende o mar, e tudo acalma. E eles dizem: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E por fim, quando chegam na outra margem, vem ao encontro dos discípulos de Jesus, 2 endemoniados, 2 homens de Gadara, que estavam possessos, tomados por muitos demônios. E eles chegam e reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, porque eles dizem: Senhor, o Senhor veio aqui o Senhor veio nos atormentar antes do tempo? Porque eles sabem que serão atormentados quando Jesus voltar e os lançar no inferno. Mas Jesus então expulsa. Antes eles pedem: não nos deixe sair do país. E Jesus manda que eles entrem nos porcos. Mais ou menos 2.000 porcos que estavam ali, e todos eles se precipitam no despenhadeiro e morrem nas águas. E aí então os endemoniados são restaurados. A gente espera que a cidade reconheça esses homens, se alegre com Jesus, mas eles falam: aqui o Senhor não fica, vai embora daqui. Porque eles amaram mais o dinheiro, porque eles criavam os porcos, do que a restauração daqueles 2 homens. O que nós vamos ver hoje é o que eu e você, como seguidores de Jesus, devem saber. O que os seguidores de Jesus, do poderoso Rei Jesus, devem saber. Então eu e você somos seguidores do Rei. Você é um seguidor do Rei? Amém. Você já viu como o Rei nasceu? Já viu a natureza do Rei? Você já viu a história do Rei? Você já viu o poder do Rei para curar? E hoje você vai ver algumas coisas que você precisa saber para seguir ao Rei. Então, o que os seguidores do poderoso Rei Jesus devem saber? Primeira coisa, eles devem saber que há um preço em seguir ao Rei Jesus. Existe um preço para seguir ao Senhor. Que preço é esse? Veja só, a partir do versículo 18, muita gente ao seu redor. E Jesus disse: vamos passar para outra margem. Aproximou um escriba e disse: mestre, eu vou seguir aonde o Senhor for. E Jesus então dá uma resposta, porque Jesus conhece o coração do escriba. O texto não fala, mas pela resposta de Jesus, aquele escriba estava interessado em alguma coisa. Ele tinha algum interesse material, porque Jesus olha para o coração dele e fala: é o seguinte, a raposa tem a sua toca, ela tem o seu covil, a ave do céu tem o seu ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você topa seguir um homem assim? Você vai atrás de um homem que não tem um travesseiro para dormir, que não tem uma cama sequer para dormir? Então ele sai desanimado. Ele não está disposto a pagar o preço de perder tudo por Jesus. Esse homem não tem disposição no coração de seguir a Jesus e deixar tudo para trás, porque ele tinha algum interesse. Quando a igreja presbiteriana chegou no Brasil em 1859, Simonton começou a pregação da palavra, e a igreja começou a crescer. E então, quando as pessoas se convertiam, os pais diziam: se você for para aquela igreja, você vai perder a sua herança, considere-se deserdado. E eles tinham que fazer uma escolha, em continuar com Cristo, ou pensar no seu futuro e na sua herança. À medida que nós falamos aqui, comentando esse fato, você pensa: eu seguiria Jesus. Uma coisa é falar quando você não está envolvido no processo. Outra coisa é você dizer: eu vou abrir mão de tudo que meu pai tem, eu abro mão da minha herança por causa de Jesus. Era um preço que eles seguiam. Também quando a igreja chegou, havia ainda no Brasil a escravidão. Muitos africanos eram escravizados no país. E quando algum dono de escravo se convertia, um dono de fazenda se convertia, a ordem era: você quer ser batizado? Então liberte todos os seus escravizados. E eles tinham então que mandar embora, alforriar todos aqueles que trabalhavam na sua fazenda. Era um preço que eles tinham que pagar, e era um preço alto, porque eles iam perder toda a mão de obra, mas por Jesus valia a pena. Por causa de Cristo, alguns perderam herança. Por causa de Cristo, alguns perderam a mão de obra das fazendas, tiveram que contratar pessoas, diminuir seus lucros, tudo por causa de Cristo.
Da mesma forma, hoje, muitas pessoas perdem a liberdade por causa de Cristo. Quando você vem a Cristo, a ordem é: existe um preço a ser pago, e você, como seguidor do Rei, tem que saber esse preço. Esse preço significa que você rejeita os pecados, que você abandona os vícios, aquilo que você gostava, você deixa de lado. Por causa de Jesus, você diz: o prazer maior é estar com Cristo, e esse vício não tem mais lugar na minha vida. Você deixa a mentira, você deixa o roubo, deixa o adultério, você deixa a depravação, você deixa os vícios da bebida, você deixa o álcool, deixa o fumo, por causa de Cristo. E há um preço a ser pago por isso. Às vezes você perde amizades por causa de Cristo. Não tem problema, você tem um tesouro maior, porque o tesouro maior é Cristo Jesus. Porque quando você morrer, quando nós estivermos na hora da nossa morte, não adianta toda a riqueza do mundo, não vai adiantar toda a amizade do mundo, todos os parentes à sua volta. Você vai morrer e se encontrar com Cristo. Por isso que nós precisamos ficar com Ele. O preço é este. Por causa de Cristo, nós abandonamos tudo para seguir ao Senhor. Chegou depois um outro discípulo e falou: Senhor, eu vou seguir o Senhor, mas espere eu sepultar meu pai. Aqui esse rapaz, o pai não tinha morrido naquela hora, porque se o pai tivesse morrido, ele estava lá no velório. Então, o pai ainda estava vivo, o pai dele estava vivo, o pai dele ainda estava trabalhando, bem de saúde, o pai dele gozava de uma boa saúde. Mas esse rapaz fala: quando meu pai morrer, eu vou seguir o Senhor. E ainda mais: Senhor, deixa eu sepultar meu pai. O sepultamento acontecia assim: morria a pessoa, eles colocavam lá numa tumba, numa caverna, colocavam uma pedra ali, e ficava um ano o corpo ali. Quando apodrecia, ficavam só os ossos. A família voltava lá, tiravam os ossos e colocavam numa caixa de metal, um ossário ou ossuário, e aí então terminava o sepultamento. Então esse rapaz, ele queria que o pai, esperar o pai morrer, esperar mais um ano para guardar os ossos do pai, para depois seguir Jesus. Aqui nós temos duas situações interessantes. A primeira é a situação da pessoa precipitada. É aquele que fala assim: eu quero ir para Jesus, eu vou agora para Jesus. Eu quero ir para a igreja e semana que vem eu batizo e eu estou pronto para seguir a Jesus. Jesus fala: calma lá, você sabe o preço que se envolve? O outro, ele tem outro problema. O outro rapaz é aquele que adia a decisão por Cristo. Senhor, ainda não é a hora. Tanto o precipitado, que não pensa no que vai acontecer, quanto aquela pessoa que adia a decisão por seguir a Cristo, estão errados. Eu não sei qual dos dois você se identifica. Você quer seguir Jesus? Saiba que tem um preço a pagar, mas não deixe para amanhã o que você tem que fazer agora. Esse preço é o preço da rejeição, é o preço da perseguição, é o preço de perder os privilégios. E Jesus, ele fala, Lucas escrevendo esse texto, ele fala que se alguém quiser me seguir, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E eu quero terminar esse primeiro ponto com uma exortação para você. Seguir a Jesus é o melhor projeto de vida que você pode ter. Eu vou repetir: seguir a Jesus é o melhor projeto de vida que você pode ter. Então quando você olha para o seu filho, você diz assim: eu quero o que para o meu filho? Eu quero que ele estude, que ele tenha uma profissão, que ele se dê bem na vida, que se case, tenha filhos e netos. Pois bem, é bom pensar nessas coisas, mas o melhor seria você dizer: eu quero que meu filho siga a Jesus. Quando você vai se casar, você escolhe alguém, você diz: eu quero alguém que trabalhe, alguém que seja educado, alguém que seja honesto, alguém que cuide de mim, alguém que me respeite, mas sobretudo você tem que colocar: eu quero alguém, atenção os solteiros, que siga Jesus, alguém que esteja perto de Jesus. Não tem como. O melhor projeto de vida é seguir a Cristo. O melhor projeto de vida, meus irmãos, é estar aos pés do Senhor. Seguir a Cristo significa: eu vou ler a palavra, eu vou obedecer a palavra em tudo que o Senhor pedir para mim. Se Ele pedir alguma coisa difícil, eu vou fazer. Só que sabia que Jesus não pede nada difícil para nós? João fala: os seus mandamentos não são penosos. Alguém lembra onde está escrito na Bíblia que para você ser salvo, você tem que subir uma escada todos os meses de joelho? Está escrito lá? Não está. Não vai estar.
Alguém lembra de algum texto onde Jesus pede que você abra mão de algumas coisas necessárias, por exemplo, para o teu corpo, que você deixe de comer carne, por exemplo? Vamos pensar na carne, uma coisa básica, e você comeu carne hoje, e vai comer amanhã de novo, e todos os dias da semana, se Deus tiver misericórdia de nós. Mas Jesus não pede: quer me seguir? Pois não derrame sangue, não mate. Pelo contrário, quando Noé saiu da arca, é um dos textos mais bonitos da Bíblia, meus irmãos, junto com a salvação em Cristo. Noé saiu da arca, ele fala: Noé, mata o carneiro, mata a vaca, mata o boi, come. O Senhor liberou o consumo da carne. Jesus não pede que você abra mão dessas coisas. Jesus não pede absolutamente nada difícil. Ele pede: filho meu, dá o teu coração. E Ele está pedindo isso para você hoje. Você é um seguidor do Rei, você tem que saber que tem um preço a ser pago. Segunda coisa que os seguidores do Rei devem saber: eles devem saber que o seu Rei acalma as tempestades. O poder do Rei acalma as tempestades. Eles conversam com o escriba, Jesus conversa com o escriba, com esse outro homem, e eles entram no barco, e Jesus fala: vamos passar para outra margem. Jesus está cansado de um dia de trabalho, e ele dorme. Sabe o que me chama a atenção aqui? Que Jesus dorme porque está cansado, e isso significa que ele é homem, ele é humano como você. Quando Jesus estava aqui na terra, ele comia, e alguns teólogos dizem que ele continua comendo lá no céu, ainda hoje, porque quando nós chegarmos na glória, ele disse que vai preparar uma ceia para nós. Nós vamos comer o fruto da árvore da vida, e ele mesmo vai servir essa mesa, porque ele é homem como você, ele é humano, ele entende as suas fraquezas, as suas necessidades, ele sabe o que você precisa. A Bíblia diz que mesmo antes de você saber ou pedir, ele já sabe. Então Jesus está cansado porque ele é humano como nós, é Deus também. E aqui nós vamos ver claramente o Deus homem na mesma pessoa. E ele dorme, arruma o travesseiro e dorme no barco, enquanto eles estão atravessando aquele lago, o Mar da Galileia, mais ou menos 13 quilômetros, vai dar como daqui na metade de Matupá. Imagine um lago, e era um lago tão grande que eles chamavam de mar, o Mar da Galileia. E este mar, devido aos ventos, à mudança de clima, ele por várias vezes tinha tempestade durante o dia, estava tudo tranquilo, vinha o vento e criavam-se grandes ondas, e não foi diferente nesse dia. Veja o texto, que eles entraram no barco e Jesus dormia, e os discípulos, vendo aquela tempestade, não deram conta de controlar o barco. Nós estamos falando aqui de pescadores, eram homens experientes naquele lago, eles conheciam o lago, eles sabiam aonde os cardumes de peixe estavam, eles sabiam qual é o melhor dia de pesca, eles sabiam manejar o barco, mas a tempestade era tão severa, que eles acordam Jesus, porque eles não têm controle. Sabe o que isso aqui, meus irmãos, é aquele momento que Jesus está com você, você é crente em Cristo, mas vem um problema tão grande que você diz: e agora, Senhor, o que é que eu faço? A tempestade é tão severa contra você, que você entra em desespero, perdeu o controle, eu não sei mais o que fazer. E então, Jesus acorda, repreende o coração deles primeiro, acalma o coração deles, porque vocês são tímidos, homens de pequena fé. E aí então ele repreende o vento e o mar, e tudo se acalma, e fez-se uma grande bonança. Eu quero pensar com você nesse ponto aqui, algumas coisas importantes sobre problemas. As tempestades são inevitáveis. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele separou 4 coisas, e eu quero compartilhar com vocês. As tempestades são inevitáveis. Tem problema que você não busca, não correu atrás, não é culpa sua, mas o vento se levanta contra você. É uma doença, por exemplo. Ninguém aqui, em sã consciência, quer ficar doente, mas a doença pode chegar em você, no seu filho, no seu pai, na sua mãe. A doença nos pega de surpresa. É uma tempestade. As tempestades são inevitáveis. Elas chegam para o rico, para o pobre, para o homem, para a mulher. Ela chega para o doutor, para o analfabeto, chega para o crente, para o descrente também. A vida é cheia de dores. Nós não vivemos numa estufa, numa redoma. Nós não estamos aqui nem numa colônia de férias. Nós estamos num lugar onde de vez em quando a tempestade chega. Jesus está lá, os discípulos estão lá, mas veio uma tempestade, porque elas são
inevitáveis. Essa é a primeira palavra. Mas as tempestades também são inesperadas. Você não espera a tempestade. Você acorda um dia tranquilo, semana boa, e de repente vem um problema. A tempestade chega inesperadamente, sem aviso prévio. Então aqui, a palavra tempestade aqui é tão grande, que no grego, o Mateus ele usa a palavra megacismo. Se você for procurar no grego essa palavra, é megacismo, que significa um grande terremoto. A tempestade foi tão grande, que parecia um terremoto no mar, um terremoto naquele lago. São inesperados. As crises que nós enfrentamos são situações que chegam para nós de surpresa. Você não espera e chega uma notícia ruim. Você não espera e você é demitido do trabalho. Você não espera, quebra alguma coisa. Você não espera, uma doença chega. Você não espera e a morte chega. Então, é inevitável, é inesperado, e às vezes as tempestades são inadministráveis. Não dá para administrar. Os discípulos puxam uma corda, puxam a vela, e o barco está a ponto de naufragar. Não deu para eles administrarem com a sua habilidade. Você é experiente na vida, você sabe resolver alguns problemas, mas tem horas que você não dá conta de resolver esses problemas. Também o Senhor nos ensina pela tempestade. Olha o que acontece aqui. O que acontece nessa tempestade? Jesus e os seus discípulos. Às vezes, meus irmãos, na hora dos maiores problemas da nossa vida, parece que Jesus está dormindo. Já teve a sensação de que você ora e Jesus não está ouvindo? Você diz, Ele está dormindo. Acorda, Senhor. Só que Jesus, Ele está dormindo apenas como homem, porque como Deus, a Bíblia diz que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Se você está com o Senhor, saiba que Ele tem um tempo exato de deixar o vento soprar. Ele tem um tempo certo de deixar o problema persistir na sua vida. E quando Ele diz chega, o problema acaba. Quando Jesus interfere, não há problema que resista ao seu poder. Parece que Jesus está dormindo, mas Ele não está. Continue confiando nele, continue crendo, continue orando. Mesmo que o seu problema se demore a resolver, Deus tem o controle nas mãos. Ele tem o poder. Então, não pense que Jesus está dormindo. O que você precisa? Você e eu precisamos fazer? Clamar ao Senhor. Vá para o Senhor. Eles acordam Jesus e diz: Senhor, Marcos ele fala assim: o Senhor não se importa que nós pereçamos? Às vezes quando a gente clama a Jesus, a gente questiona: o Senhor não se importa com o meu problema, não se importa com a minha felicidade, o Senhor não se importa dessa tempestade toda que sobreveio sobre mim? E então Jesus levanta e Ele acalma o vento e o mar. Mas primeiro Jesus acalma o coração daqueles homens. Spurgeon, ele diz que Jesus primeiro quer acalmar o coração, para depois acalmar o mar. Ele primeiro quer tratar o nosso coração, para depois acalmar as tempestades. Porque Ele conversa primeiro com os discípulos. Porque, veja aí, versículo de número 26. Porque sois tímidos, homens de pequena fé? É a mesma coisa, Ele pergunta para nós: por que você tem pouca fé? Por que você é tímido? Por que você é tímida? Onde está a tua fé? Aí depois Ele repreende o mar e fez-se grande bonança. O resultado disso é que isso causou uma grande admiração. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? William Barclay responde: olha o que só esse homem disse: este é aquele que fez todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Este é aquele sobre quem os patriarcas falaram e para quem os profetas apontaram. Este é aquele cujo cordeiro da Páscoa é um símbolo. Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo santuário, pelos sacrifícios, pela festa e pelo sábado. Tudo era sombra dele. Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, sobre a lei, para ser o nosso Redentor. Este é o verbo que se fez carne e habitou entre nós.
Este é aquele que andou por toda parte fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. Este é aquele que deu vista aos cegos, voz aos mudos, audição aos surdos. Este é aquele que purificou os leprosos, levantou os paralíticos, ressuscitou os mortos. Este é aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Este é aquele que voltou para o céu e está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Este é aquele que governa os céus e a terra e voltará em glória para reinar com a sua igreja. Este é o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí ele fecha aspas. Meus irmãos, quem é este que repreende os mares? Quem é este que acalma os ventos? Quem é este que o mar lhe obedece? Esse é o nosso Senhor. É o mesmo Jesus que está com você agora. É o mesmo Jesus que está junto com você. É Jesus que acompanha você no luto, na doença, na crise financeira, na crise conjugal, no problema com os filhos, no problema com o seu próprio coração. Jesus está com você. Mesmo que pareça que ele esteja dormindo, ele está na sua vida. Não esqueça disso. Você vai voltar para casa daqui a pouco, mas você vai com ele, vai dormir e ele vai estar velando por você. Vai levantar amanhã para ir ao trabalho e o Senhor vai com você. E quando der um problema lá no trabalho, o Senhor está lá para resolver, para ajudar você a resolver. E quando voltar para casa, ele vai continuar te cuidando, e a fidelidade do Senhor te acompanhará, e você vai poder dizer: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, porque ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, quem completa? Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Esse é Jesus. Então, as tempestades são inevitáveis, inesperadas, inadministráveis, mas elas nos ensinam lições preciosas, porque Jesus está conosco, mesmo que pareça que está dormindo, mesmo que às vezes pareça demorado, o teu pedido já foi colocado no Senhor, na presença do Senhor. Se tem um pedido de oração que você fez, está fazendo, pois saiba que ele já está lá com o Senhor, e na hora certa ele atende, para a glória e honra do nome do Senhor. Eu não sei qual a tua necessidade, eu não sei qual é o teu pedido hoje, mas o Senhor está com você no teu barco, e mesmo que as tempestades venham de maneira violenta contra você, o Senhor está lá, e você não vai naufragar. E como nós cantamos o hino 254, eu chegarei bem seguro ao porto, destino meu. E o porto é o encontro com Cristo. O porto é o último dia da nossa vida, quando o Senhor estiver lá nos esperando e fala: vem filho, entra no reino preparado para você antes da fundação do mundo. E você pode dizer como Paulo, hoje de manhã nós falamos sobre isso. Paulo estava preso, estava prestes a ser executado. Como foi? Paulo foi decapitado pela autoridade romana. Mas o que ele escreveu para Timóteo no capítulo 4? Ele diz assim: o tempo da minha partida é chegado. E ele diz: combati o bom combate, briguei bem, escolhi a melhor coisa, seguir ao Senhor, porque esse é o melhor projeto de vida. Isso é o bom combate. Seguir a Jesus é o bom combate. E ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, aquilo que o Senhor disse para mim fazer, eu fiz, e agora eu guardei a fé. De tudo isso, você precisa combater o bom combate, completar a carreira, mas guarde a fé. Guarde que o Senhor está com você. Vai vir tempestade na sua vida? Ah, vai. 2024 está já no meio do ano, exatamente no meio, viu? Nós já vivemos, está faltando aí, estamos no mês 6, falta mais 6 meses e meio. O ano está acabando. As tempestades já vieram sobre alguns irmãos já foram atacados de maneira violenta. A morte visitou alguns, a crise chegou, a escassez chegou, a crise no casamento chegou, mas o Senhor estava lá no barco. Você pode dizer: o Senhor está comigo, eu não temerei. Então, os seguidores devem saber que o poder do Rei acalma as tempestades. Saiba disso, descansa o coração, Jesus está com você. Mas há uma terceira coisa que os seguidores do Rei devem saber:
Os seguidores do rei devem saber que o poder do rei liberta os oprimidos. Quanta gente está oprimida por um trauma, por uma culpa, ou até mesmo por demônios. Quanta gente está oprimida por vícios. Quantas pessoas estão oprimidas por pessoas que vivem debaixo da opressão de pessoas, em relacionamentos nada saudáveis. Mas Jesus diz: eu vou te libertar. Primeiro, a libertação ela acontece quando nós conhecemos a verdade, de acordo com João. E conhecereis a verdade, quem completa? E a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus. Quando você se encontra com Cristo, há uma libertação completa de pecados, de traumas, de mágoas, de amarguras, de ressentimentos, de culpas. Jesus liberta. E aqui Jesus chega na outra margem do lago e vê ao seu encontro 2 homens. Eles estão tomados por demônios, são 2 endemoniados. É a região de Gadara. Essa região, ela ficava ao norte de Israel. E os gadarenos, eles criavam porcos para vender para os romanos, porque o judeu não come porco. Então os gadarenos criavam porcos para consumo do exército romano. Então eles vendiam porcos para os soldados romanos. E então esses endemoniados, o texto diz que eles viviam nos cemitérios, nos sepulcros. Sabe o que o inimigo faz com as pessoas? Ele cria um clima de morte. As pessoas que estão debaixo do poder do inimigo, elas são atormentadas por essa atmosfera de morte. Jesus é vida, o inimigo é morte. Eles viviam no sepulcro. Olha que coisa importante isso aqui. Eles não estão na praça da cidade, se bem que nós temos pessoas na praça oprimidas, mas eles estão no cemitério, nos sepulcros, e ninguém podia segurar esses homens, ninguém podia conter. Eles se feriam, eram furiosos, ninguém passava por aquele caminho, eram violentos. E o inimigo faz isso na vida das pessoas. Ele tira a sanidade, ele tira a sensibilidade, ele torna as pessoas animalizadas. Eles eram violentos. As pessoas tentavam amarrar, eles quebravam tudo, quebravam correntes, quebravam cordas. Ninguém podia segurar esses homens. Então eles dizem: o que o Senhor veio fazer aqui, Filho de Deus? O Senhor veio nos atormentar antes do tempo? Então esses homens eram oprimidos. Eles sabiam quem era Jesus. E quando Jesus fala, quando Jesus aparece, eles reconhecem que ali está o Filho de Deus. E aí então Jesus vai expulsar. E eles sabem que serão expulsos, e aqueles homens serão libertos. Aí eles pedem: não nos mande para fora do país, nós queremos continuar aqui no país. Por quê? Porque o inimigo, ele é limitado. Guarde bem isso: o inimigo é limitado. Você pode falar isso? Vamos lá? O inimigo é limitado. Quando Deus fala com o diabo lá em Jó, ele pergunta: de onde vens? Ele fala: de rodear e passear pela terra. Ele não estava em toda a terra, ele rodeava, estava aqui, estava aqui, estava aqui. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, seu poder é limitado. Então eles pedem: não nos mande para fora do país, porque se eles fossem para outro país, eles iam demorar para aprender a língua do outro país, para poder incomodar uma pessoa. Eles iam demorar para aprender os costumes do outro país, para tentar as pessoas. Ali estava tudo tranquilo para eles. E então Jesus manda que eles vão para os porcos, e a manada de porcos se precipita para o mar. Todos morrem. E o que aconteceu com aqueles homens? Aqueles homens foram libertos. Jesus liberta. Eu não sei o que te oprime, eu não sei qual é o medo que você alimenta no coração, eu não sei qual a situação que aconteceu no teu passado que te incomoda, mas eu quero dizer para você, em alto e bom som: Jesus pode te libertar. Você pode ser livre hoje. Você pode voltar para casa sem o peso, livre dos pecados, livre daquelas coisas que te incomodam, que marcam você, aquelas coisas que colocaram sobre você, numa palavra, numa atitude, numa decepção, tiraram algo de você, ofenderam você. Jesus quer te libertar. Ele quer que você seja completamente livre. Você pode dizer: eu sou livre em Cristo Jesus. Vamos falar juntos? Eu
sou livre em Cristo Jesus. Nós andávamos presos, oprimidos pelos pecados, pelas culpas, mas Jesus veio, e quando você se encontra com a cruz de Cristo, todo o seu pecado é perdoado, todas as suas culpas são tiradas, você agora é livre, e você não é escravo do pecado mais, você é servo do Senhor. E o nosso Senhor nos ama, e o nosso Senhor liberta completamente o nosso coração. Mas olha o que aconteceu aqui. Quando a cidade soube da história, eles não viram os 2 homens recuperados, mas eles preocuparam com a sua renda. Perdemos todos os porcos, o que vai ser de nós? Jesus não podia dar comida para eles. Jesus tinha poder para multiplicar pães e peixes. Jesus podia transformar Gadara numa cidade abençoada e próspera. Jesus podia criar ali um milagre, fazer um milagre qualquer para trazer renda para aquelas pessoas. Mas eles falaram: saia daqui e não volte nunca mais. A oração que eles fizeram é a oração contrária ao que você fez hoje. Quando você veio para cá, você falou: eu quero me encontrar com o Senhor, eu não quero perder o Senhor nunca mais, eu quero ouvir o Senhor, eu quero estar perto do Senhor. Eles falam: saia daqui. E muita gente hoje, terminando essa ideia aqui, meus irmãos, voltando para o primeiro ponto, muita gente pensa no preço que é alto demais para eles, para seguir a Jesus, e eles não abrem mão dos seus prazeres, dos seus vícios, da sua vida de pecado, e dizem: não quero Jesus. O povo de Gadara não quis Jesus. Eles falaram: saia da nossa terra e não volte nunca mais, porque eles amaram mais os porcos do que uma pessoa. E Jesus ama mais você do que o que você tem. Jesus ama mais você do que as suas rendas. Jesus ama mais você do que o teu dinheiro. O mundo valoriza o que você tem, Jesus valoriza você, o que você é. Ele diz: meu filho amado, Senhor, eu não tenho nada, não tem problema. Uma viúva chegou e trouxe no gasofilácio 2 moedinhas. Caiu 2 moedas. Jesus falou: está vendo essa mulher? Ela deu tudo que ela tinha. O que ficou para a viúva lá? Nada. Os outros traziam o que lhe sobrava. A mulher entregou tudo para o Senhor. E Jesus fala: grande é a fé dessa mulher. Com toda certeza, Deus fez um milagre na vida daquela mulher, e ela teve alimento para o resto da sua vida, porque ela confiou no Senhor. Jesus, ele olha para a viúva, não para as ofertas dela. Ele não olha para quem, pelo curso que você fez, pela profissão que você tem. A gente rotula as pessoas e dizem: fulano de tal, estudou assim, tem assim, ganha isso. Jesus não, ele fala: quem é você? Reconhece seus pecados? Venha cá, como Isaías fala: vem aqui, vamos discutir os seus pecados, e eu quero purificar você, eu quero libertar você. Então o poder do rei liberta aqueles que estão oprimidos. Eu não sei o que te oprime, só você sabe. Então você vai chegar na sua casa, seguir a ordem de Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a porta e fala: Senhor, eu estou entregando ao Senhor tudo aquilo que me oprime, porque eu sei que o Senhor é o meu libertador. O Senhor me liberta. E Jesus quer libertar corações nessa noite. Jesus quer libertar vidas. Ele quer que você seja livre. E quem conta com Cristo se torna uma pessoa livre, completamente livre dos seus pecados, de todo o seu passado. E agora a Bíblia diz que ele é uma nova criatura. E o que acontece com as novas criaturas? 1 Coríntios 5,17: as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, completamente liberta, completamente transformada. E Jesus quer que você saiba disso nessa noite. O poder do rei, ele está aqui para que você saiba que seguir a Jesus tem um preço. Jesus não chama covardes, Jesus não chama pessoas que não estão dispostas a entregar suas vidas para Ele completamente. Ele está chamando você: venha. Ele está chamando você para caminhar com Ele, para perder tudo talvez, mas para andar com Ele e para ter a salvação eterna em Cristo. E Ele vai abençoar a sua vida. Jesus quer que você entenda que Ele acalma as tuas tempestades. Talvez tua vida está tão tranquila hoje, mas de repente o vento se levanta. Nós vamos estar lá junto com você, segurando você para que a tua fé não se enfraqueça, para que a tua fé não desfaleça.
mas quando a tempestade vier, mesmo que pareça que Jesus está dormindo, Ele não está. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está velando pelas nossas almas, Ele está cuidando, Ele não perdeu você em momento algum, porque Hebreus fala assim: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Isaías fala: pode por acaso uma mãe que amamenta esquecer o filho? Mas se ela vier a esquecer, eu não me esquecerei de ti. Como isso é precioso! Então Jesus vai estar com você nas tempestades. O poder do Rei acalma essas tempestades, e uma grande paz, uma grande bonança se estabelecerá na nossa vida, e Ele quer libertar completamente a nossa vida, quer que você fique livre. Você quer ser livre em Cristo Jesus? Você quer andar em novidade de vida? Você quer pagar o preço de seguir a Jesus? Olha bem, você quer seguir a Cristo? Talvez é um convite que Jesus está fazendo hoje, e só hoje Ele vai fazer, porque eu não sei o que pode acontecer amanhã, mas hoje é o dia de começar a caminhar com Cristo, pagando o preço. Sabe qual é o preço? É você chegar para os seus colegas de trabalho, para a sua família e falar: ei, agora eu sou crente. Sou crente. Seu Antônio, avô da Laura, pai da Dilma, ele entregou a vida a Cristo, e Deus deu graça para ele para entregar a vida no último momento da sua vida. Uma coisa que chama a atenção é que ele, quando chegava alguém lá, ele falava: pergunta de quem eu sou. De quem o senhor é? Eu sou Jesus. Isso é importante, meus irmãos. De quem você é? Para quem você pertence? Hoje é o dia de seguir a Cristo, de começar uma história com Ele, pagando o preço, porque o preço mais alto Ele já pagou. Ele já morreu na cruz por nós. Siga o Senhor, deixa que Ele acalme as tempestades, e deixa que Ele te liberte, e louve-o em todas as circunstâncias. Quero convidar você. Senhor, nós reconhecemos o Teu poder sobre nós, a Tua graça bendita, abundante, e nós estamos aqui, Senhor, dispostos a pagar o preço de seguir ao Senhor, mesmo que nós venhamos a perder privilégios neste mundo, que nós venhamos a ser perseguidos pela nossa fé, nós queremos seguir ao Senhor inteiramente, com todo o nosso coração. Nós sabemos do preço, mas nós sabemos do preço mais alto que o Senhor pagou por nós, e tudo que nós fizermos é pouco comparado ao que nós ganhamos do Senhor. Então nós entregamos ao Senhor a nossa vida, e também pedimos que o Senhor venha acalmar as nossas tempestades. Talvez alguns irmãos estão passando por algumas tormentas nesta vida, algumas situações difíceis, sonhos que não estão se concretizando, projetos que não estão dando certo, situações que estão fora do controle. Nós entregamos ao Senhor, para que a Tua graça se manifeste, e o Senhor acalme as nossas tempestades, e também o Senhor nos liberte completamente, liberta dos traumas, liberta do passado, liberta da culpa, do pecado, Senhor, porque o Senhor já levou na cruz toda a nossa angústia, o Senhor já foi ferido pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Então nós transferimos agora a nossa vida para o Senhor, e recebemos a glória do Senhor, o perdão, a graça do Senhor, entregamos a nossa culpa, entregamos os nossos traumas, as nossas aflições, ressentimentos, amarguras, e pedimos o Teu perdão, para que nós possamos perdoar pessoas também que nos ofenderam. Liberta Teu povo, Senhor, que nessa igreja hajam pessoas livres nesta noite, pessoas cujas tempestades foram acalmadas, e pessoas que saibam que seguir ao Senhor tem um preço, e elas estão dispostas a seguir o preço. Nós louvamos, Senhor, o Teu nome, nós declaramos a Tua grandeza sobre nós, e nós entregamos a nossa vida ao Senhor, para que não importa o que vai acontecer, não importam as circunstâncias, nós queremos Te louvar, em nome de Jesus, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo, estejam conosco, a igreja de Cristo, espalhada por todo o mundo, hoje e para todo sempre, amém. Que Deus nos abençoe. Dá um abraço no seu irmão,
e que a sua semana seja cheia da graça do Senhor.